Graça e paz, gente de Deus, tudo bem? Parabéns às mulheres nesse mês de março. Este vídeo está sendo lançado no dia 9, ontem, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e pretendo aqui neste mês pensar sobre algumas mulheres importantes para a nossa história cristã. Eu tive o privilégio de ser sempre cercado por muitas mulheres. Além da mãe, sou de uma família de 5 irmãs, tinha a tia Maria ainda, a tia Vivinha, as demais que moravam no nosso quintal, e tantas vizinhas e tantas outras. E depois, quando cheguei à igreja, se agregaram ainda muitas outras irmãs que me sustentaram e têm me sustentado em oração e tudo mais. Eu sou muito grato a Deus pela vida de todas vocês, o nosso aplauso celebrativo por essa ocasião. Atos capítulo 1, versículo 8, tem um texto que todos conhecemos, que diz: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quero lembrar, que ao longo de toda a Bíblia as mulheres também foram muito destacadas, desde a nossa mãe principal, Eva, passando pela juíza Débora, Ruth, que foi avó de Davi, e outras mais, as mães dos patriarcas, as esposas dos patriarcas. Indo para o Novo Testamento, então, Lucas capítulo 8, versículo 1, vai dizer que o Senhor Jesus era assistido por muitas mulheres da alta sociedade. E temos a própria Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, dentre outras. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão simples sobre duas mulheres que viveram, no finalzinho do século II, começo do século III, chamadas Perpétua e Felicidade. Elas moravam em Cartago, norte da África. Perpétua era rica, tinha 22 anos, era uma jovem mãe, já tinha um filho, estava grávida, e sua serva, Felicidade, estava grávida e deu à luz na prisão. Por que prisão? Porque elas foram presas uma vez que eram cristãs e não queriam negar o cristianismo diante de Septímio Severo, imperador à época. Em sendo assim, mesmo diante dos apelos emocionados do pai, Perpétua não se demoveu da sua fé e, por fim, elas foram levadas ao Coliseu de Cartago e foram entregues às feras e foram devoradas por animais. E eu queria trazer uma reflexão simples sobre essas irmãs, que a fé que tiveram nos inspira. Ela era rica, ela era culta, escrevia, inclusive, não era comum mulher escrever, Perpétua escrevia. Ela era mãe, ela era filha de alguém, ela fazia parte de um contexto. E dentro desse contexto, o que mais foi importante para ela foi preservar a sua fé. Mesmo diante de todas as perdas que ela teria, ela fez a opção de manter-se crente em Cristo Jesus. Olhando para a vida de Perpétua e Felicidade, é muito pouco provável que hoje em dia nós seremos perseguidos por algum imperador ou algum governador maluco, as feras, os coliseus, situações extremadas, como foi o caso dessas duas mulheres. Mas ainda assim, cabe nos perguntar, vale a pena seguir a Cristo? Essa era a pergunta que o pai de Perpétua fazia a ela. Vale a pena você negar a sua história, negar a sua riqueza, negar a sua cultura, negar tudo que te envolve para simplesmente apostar todas as fichas nessa religião barata, nessa superstição vazia, sendo que nós temos as nossas tradições e tudo mais? Para Perpétua, ela disse sim, vale a pena. E a pergunta que eu faço para todos nós é a seguinte: Perpétua era rica, vale a pena servir a Cristo, mesmo sendo muitos de nós pobres? Vale a pena seguir a Cristo, perdendo pessoas? Vale a pena seguir a Cristo se a nossa fé promove algum tipo de inimizade dentro de casa? Jesus disse isso, Agora, na casa de vocês haverá divisão. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, por causa da fé. E ainda vale a pena sofrermos humilhações diante de pessoas que se acham superiores a nós pelo fato de nós sermos crentes? Perpétua disse que valia a pena.
E ela mostrou isso de modo muito objetivo, não se demovendo do seu lugar de fé, não se demovendo das suas convicções diante da experiência que teve com Cristo. Muitos cristãos à época, inclusive, negaram a fé diante de uma espada posta nos seus pescoços, ameaça de morte de família, lançar os seus filhos às feras. Eles negaram a Cristo. E depois de passadas as perseguições, muitos deles retornaram à igreja humilhados e pedindo misericórdia. Ainda que não houve consenso nessa readmissão, muitos deles foram readmitidos à fé, embora tenham negado o Senhor por um período de tempo. E o exemplo que eu tiro aqui de perpétua e felicidade é que vale a pena sim nós seguirmos firmes na fé, é certo? Segundo as Escrituras, que hoje elas desfrutam da eternidade com o Senhor. E por isso que vale a pena, porque estes leves momentos de tribulação não podem ser comparados à glória que há de nos ser revelada. Pense nisso. Deus te abençoe. Feliz Dia da Mulher, graça e paz.